Ontem o Crespo se apresentou ao São Paulo. Deu lá a entrevista, se emocionou e tudo mais. É para animar? Ele tá animado. Ele tá animado. Ele, na verdade, né, Tiro, ele foi apresentado, a gente mostrou até uns trechinhos da entrevista de apresentação no Morumbi, que tá aqui atrás de você, mas ele ficou mais animado depois de voltar ao centro de treinamento da Barra Funda, que ele não tinha visto ainda desde que tinha saído, né? E aí o centro de treinamento onde ele vai trabalhar, né? Ele nunca viu o Morumbi cheio, é verdade também, né? Com público. Mas o dia a dia de trabalho dele é no CT da Barra Funda. E o que ele tinha deixado lá atrás melhorou consideravelmente em termos de estrutura, tudo mais, essas coisas todas, aparelhagem, tal. Tem uma questão das novidades da comissão técnica dele, sobretudo na área da preparação física. Eu acho que isso vai ser importante para a gente dimensionar se as questões físicas, médicas do São Paulo continuarão as mesmas, se elas vão melhorar ou se elas vão piorar, né? É um departamento médico, um departamento físico novo, né? A preparação física nova. E já tem alguns jogadores, ele encontrou alguns jogadores lá no centro de treinamento que estão, que cortaram essas férias, folgas, porque estavam machucados e estão num processo de retorno, né? Hoje ele já observou, hoje já estão treinando normalmente com o Sub-20 alguns jogadores que estavam machucados. O Marcos Antônio, o Oscar, o Dineno, que chegou depois, né? E alguns outros ainda no processo de recuperação, como o Lucas, o Ferreirinha, o Luiz Gustavo, que a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Então, o Crespo, por causa da embolia pulmonar, né? Então, o Crespo vai receber todo mundo, o elenco todo, na quinta, vulgo amanhã, mas já começou, de fato, a trabalhar desde ontem e está aí sendo apresentado pelo presidente Júlio Casares, contrato até o final de 2026 e tudo mais. Tá aí o Crespo, então, apresentado pelo Casares, que falou poucas palavras ali no começo, mas não falou muito, ele tem muito para dizer, mas não disse nada. O noticiário do São Paulo. E, Massa, renovou Neymar, mais 6 meses no Peixão, pô. Vamos a responder con una pregunta. Si todo era espectacular, ¿me llamaban a mí? No. Si todo funcionaba, pero esto es parte, no a mí, sino en general. O sea, cuando viene un entrenador, es para solucionar problemas. Porque si no hay problemas, el entrenador sigue. Que nadie se espere que una fórmula mágica que todo va a funcionar. No, acá hay que trabajar y lo que sí puedo garantizar es que el equipo va a ser muy competitivo. El equipo va a competir. Ganar, vamos a ver, hay que llegar a ese momento. Lo primero que hay que hacer es tratar de competir. Y tratar de dar una identidad, lo que yo creo que es mi identidad. Yo tengo mucho respeto por el trabajo de Subeldía, me parece que es un muy buen entrenador, una persona que conozco, entonces tengo mucho respeto. Todo lo que digo, hablo del presente hacia el futuro, no para atrás. 2 mundos paralelos. Hay que ser pragmático, puntos. Jugar bonito, no sé. Y para mí no. Porque no existe la fórmula, lo que hablaba antes, ¿no? No existe la fórmula mágica. Jugar pragmático garantiza puntos. Jugar bonito, no sé. Yo no estoy de acuerdo. La identidad es lo que uno siente. No es el 3-5-2, 4-3-3. La identidad es otra cosa. Es un estilo, es una forma de entender el fútbol, de vivir el fútbol. Entonces nosotros queremos jugar bien. Yo creo que jugar bien significa para mí que los jugadores... Muito bem, tá aí então o Crespo. Olha quem apareceu lá, o Casares, hein? Apareceu na apresentação, tal, cumprimentou o Crespo, falou que a estrutura está um pouco melhor. Bom, chegou e falou uma frase que é óbvia, mas é interessante. Bom, se tivesse tudo bem, não teriam me chamado, né? Na chegada. Essa pergunta foi, na verdade, uma resposta ao São Paulo, mesmo com o apoio de público, coisa que ele não teve na primeira passagem, né, porque era a época da pandemia, estar com muita dificuldade de vencer jogos em casa. Foi essa a pergunta. Ele falou, se tivesse tudo bem, não teriam me chamado, né? Era uma das questões. Assim, em termos, primeiro, explicando, né,
Portunhol foi substituído nessa primeira entrevista pelo espanhol. Ele até pediu desculpas e disse que era diferente do Zubeldia, que falava espanhol. O Crespo, quando trabalhou em São Paulo, fez o possível, fazia vários cursos de português para falar o portunhol e falava português. Ele falou, cara, estou praticando muito pouco e nessa primeira entrevista eu gostaria de falar espanhol para ser bem compreendido. O conteúdo das entrevistas do Crespo, o conteúdo não é similar ao das entrevistas do Zubeldia. Ele vai menos além da pergunta. O Zubeldia ia bem além da pergunta. O que deu a perceber, Tironi, é que não vai ser apenas com a troca de treinador que o São Paulo vai melhorar. Né? Não há perspectiva de grandes contratações. Então, eu acho que o São Paulo, a partir da troca do técnico, isso está no ambiente, está sentido. Todo mundo vai ter que trabalhar mais e melhor para o time sair dessa situação no Brasileiro, além do técnico. Muito bem, é isso. Com o que teve o Zubeldia, com o que teve o Dorival, com o que teve o Rogério, tendo como marca principal a conquista do título paulista lá contra o Palmeiras e o fato de ter dirigido o time na pandemia sem público, né? Muita gente lembra, isso é tão curioso no futebol, eu me divirto até. É natural, né? Muita gente lembra do Crespo só do jogo do Palmeiras, do título. Ou da parte boa. Você gosta de lembrar das coisas boas, né? E que aquele jogo, aquele time, 3 zagueiros, marcação homem a homem, foi mesmo. O Abel não conseguiu andar. O time Palmeiras não existiu no jogo. Com Rony, Veiga, nada. Foi perfeito o São Paulo no segundo jogo, marcação. Aquilo, logo depois, ruiu. Os jogadores estouraram, tal, não sei o quê, porque era o Copa do Mundo do São Paulo não deu férias e tal. As coisas mudaram, vários jogadores se machucaram, etc, etc. O Crespo termina o trabalho dele no São Paulo, aliás, demitido de uma forma meio, como eu diria, sacana, né? Porque o Rogério estava contratado no Morumbi, dando treino no Morumbi, e ele ainda não tinha sido comunicado no CT da Barra Funda, mas enfim, com um time já completamente diferente. Não tinha 3 zagueiros. Grande, então se levou para uma coisa mais... o Ceni estava disponível e tal. Mas eu estou dizendo, muita gente está achando que o Crespo vai voltar com 3 zagueiros, marcação homem a homem, o jogo... não, depende, né? O São Paulo, eu não sei se ele vai mudar radicalmente o que o Zubeldia vai fazer. O que a gente sabe é que ele, curiosamente também, ele pega o São Paulo nos 2 momentos mais delicados desta gestão. O primeiro é a entrada, o time... e o clube destruídos, as estruturas sucateadas, hoje melhorou bem isso. Aliás, ele pega, falamos ontem aqui, ele pega, foi um dos argumentos para convencê-lo. A estrutura do São Paulo tem água na piscina, tem vestiário bom agora, tem equipamento, tem recuperação, etc. Ele não pegou nada disso, né? Tem torcida no campo, né? Morumbi e tal, não sei o que lá, tá funcionando. O muro não tá pintado para ele. A frase do muro, acho que vai ter aquela frase que for célebre, né? O Tironi sabe falar em espanhol, depois ele vai repetir se aí. as pernas... eu não lembro mais. Mas se as pernas não chegam... Onde coração. não chegam as pernas, chega o coração. Bom, enfim, mais ou menos isso. Foi frase no vestiário, o Rogério pediu para pagar depois, para não ficar dando umas reminiscências. Mas o que ele sabe também é que o São Paulo tem seríssimas limitações financeiras nessa temporada, não pretende quebrar o plano de contenção e está lutando contra o rebaixamento no Brasileiro e classificado para as 2 Copas, né? Imaginar uma mudança radical, eu não acredito, mas eu acho que dentre as opções disponíveis era talvez a mais plausível. E aí, Massá? Virando a página, agora não tem mais o Zubeldia, agora é o Crespo. Mas o time está de férias. O cara não foi contratado ainda. Isso. Vamos esperar. Não assinou. Exato. Porque Você daqui a pouco vem a... O São Paulo não está trazendo apenas Crespo. Tem que vir uma comissão. Vai mudar todo mundo. Foi todo mundo embora. A única coisa é que o idioma permanece a mesma. O Zubeldia sai com 5 auxiliares e a comissão... Então, vamos lá. Então é isso, galera. Crespo... Eu peguei algum corte dos outros programas também, claro, mas no começo foi de hoje. Não tá tendo muito conteúdo do São Paulo, né? Porque ele tá falando muito do Mundial.
Mas hoje teve programa e deu pra gente fazer um reactzinho. Então o Crespo já chegou no São Paulo, né? Ele vai ver se o Luan quer continuar com o Luan ou não. O zagueiro Juan parece que tá de saída do São Paulo. O São Paulo tá tentando prorrogar o empréstimo, mas parece que não tá conseguindo. Então tem algumas baixas aí que podem acontecer no São Paulo, né? Tem o Matheus Alves também, que tá quase saindo do São Paulo também, segundo as informações que eu vi na internet, né? De alguns setoristas. Então, o Crespo, sábado, acho que é a representação. Acho que é no sábado que é a representação. A gente vai saber mais se o Ferreirinha... Acho que o Ferreirinha já tá bem já também. O Lucas também já deve voltar, junto com o Oscar também. Então, vai ser o São Paulo mais fortalecido, eu acho. A gente precisa somar pontos, cara. Então, é isso. E a tabela do São Paulo não é nada fácil. Nada fácil. Então, vamos ficar de olho aí. Vamos ficar de olho em qualquer reforço, qualquer saída. A gente vai fazer outro react aqui pra vocês, valeu? O canal não tá tendo muito vídeos porque realmente não estão falando muito do São Paulo. Porque tô falando mais do Mundial, né? Que tá acontecendo e tal. Acho que é isso. Tô se pra Banda Esporte ligando na descrição. E é por isso que não tendo muito vídeo, galera. Eu preciso que vocês dêem o like no vídeo. Tá? Dê o like, se inscreve no canal pra ajudar, valeu? É nóis!